Armário de cozinha madeirado com detalhe clean. Meu nome é William, sou marceneiro aqui na Amalfi. Bora evoluir juntos? Eu finalizei um armário aqui na marcenaria com alguns detalhes que o cliente pediu. Isso vai fazer com que o armário fique clean, fique menos informação, para que ele consiga manter a decoração da casa dele conforme ele planejou, conforme uma ideia clean, mais minimalista, algo mais detalhado ali. Então a gente respeitou, a gente trabalhou, entendemos o projeto. Eu vou mostrar para vocês. Basicamente é um armário onde um apartamento, ele é aquele apartamento linear, ele vai gerar para mim uma bancada ali bem longa assim, e nesse cenário eu não tenho tanto movimento em L, em curva, eu não tenho tanto esquadro, apenas de um lado, mas eu tenho sempre recursos aqui para que eu possa planar e corrigir se o marmorista instalou a pedra errada, se o cara que colocou a cerâmica colocou errado, fora do nível, fora do prumo. Então a marcenaria vai já com o recurso para corrigir isso. Vou mostrar aqui um pouco do armário, que a ideia foi essa daqui, ó, como vocês podem ver. É um armário já integrado lá do outro lado na parte da lavanderia. Então essa daqui é a ideia, foi onde o cliente solicitou para a gente. Esse armário aqui, o micro vai aqui para a parte de baixo. Por que esse micro vai para a parte de baixo? Porque o cliente não quer marcenaria em cima. Como a ideia é ser minimalista, ele não quer armário em cima, ele quer apenas armário embaixo. Isso vai gerar também uma percepção de mais leve na cozinha. Vai ficar umas caixas parecendo que está em cima, caindo. Obviamente tem vários projetos minimalistas com armário em cima e não tem problema. A gente só tem que entender a ideia do cliente, respeitar e trabalhar de acordo. E aqui o que a gente fez? Nesse cenário a gente respeitou que esse lado aqui, ó, é o lado da cuba. Então nesse lado da cuba aqui, o que eu fiz? Eu fiz o normal, botei duas portas abrindo, e nesse armário com duas portas aqui é por quê? Porque ele tem a parte da tubulação, a parte da hidráulica, e se o cliente precisar fazer algum tipo de manutenção, ele vai ter um acesso rápido e confortável, porque tem as duas portas aqui. Outra coisa, todas as portas aqui, o sistema é de clique, então se precisar retirar a porta aqui, a gente explica para o cliente como tira, como ele consegue colocar, se soltar em alguma eventualidade, bater lá na hora do clique, soltar, e a gente já explica para ele. Todas elas são de inox, isso possibilita para o cliente também ter um tempo de vida útil maior, que é sempre uma ideia que a gente vai tentar entender com o cliente, mas a gente já vai passar o nosso ponto de vista, porque a experiência é nossa da marcenaria. E nesse outro lado aqui, ó, como a gente pode ver, são três portas. Ah, William, cadê o gaveteiro desse armário? Foi o que o cliente falou: William, eu quero o gaveteiro aqui, ó, dentro dessa porta. Para quê? Para que ele possa manter, ó, essa ideia minimalista. Imagina, parecendo os riscos da gaveta. Obviamente para uns não tem problema, mas para outros sim, que foi o caso desse cliente. Então aqui, ó como é que ficou, bem clean. Então, respeitando essa ideia, a gente trabalhou aqui, ó, duas gavetas menores, tem duas gavetas menores e uma maior. Não adiantaria eu chegar aqui e fazer quatro gavetas do mesmo tamanho. Por que que não? Aí eu tiro um pouco da funcionalidade. Se a ideia aqui é a gente aproveitar e entender o cenário do cliente e trabalhar com isso, o que a gente fez? Criamos duas gavetas e uma maior. Porque aqui ele já consegue guardar outras coisas. Um pouco maior, pano de prato, uns pote maior, algo do tipo que vai conseguir guardar aqui dentro. Diferente daqui, porque aqui a gente limita talher e aqui a gente acaba colocando também umas conchas, algo desse tipo. Isso vai gerar para o cliente um pouco mais de organização na cozinha dele pelo fator ser pequeno. Desse outro lado aqui, como o cliente tem um micro-ondas estilo air fry, não sei muito bem como que é o Eletra, a informação técnica dele, mas eu tenho as dimensões e eu vou aplicar aqui dentro. Nesse cenário aqui, a gente desceu o micro, não quero o micro em cima, quero embaixo da pia. Então a gente vai colocar o micro aqui, a gente criou essa abertura como se fosse embutido. Aí criamos essa máquina aqui, abrimos ela, fitamos ela todinha, ficou bem legal. A parte da saída de ar está toda por trás. Por que por trás, Julia? Porque aqui eu acanhei muitas laterais. Ela vai bater, vai subir, vai jogar para trás. Por que isso? Porque como a parte de pia é pequena, se eu fosse jogar muita folga para um lado e folga para o outro, isso aqui ia ficar muito grande, eu já ia perder mais isso aqui, ó, do armário, ia diminuir mais essas portas, diminuir esse gaveteiro. Então a gente, como marcenaria, a gente vai precisar entender um pouco da questão técnica dos elétricos e possibilitar isso dentro da marcenaria, tendo a percepção de saída de ar, por onde ele precisa fugir, para que a gente possa fazer um armário bonito e também funcional, respeitando a norma dos elétricos. Então a ideia foi essa, a gente conseguiu criar ali. Aproveitamos uma parte do espaço onde a gente colocou mais uma gaveta aqui, para que a gente possa manter mais um ambiente organizado aqui para o cliente. Falando disso, ó, como vocês podem ver aqui, ó, olha os veios da madeira, como que ele está batendo. Aqui, ó,
veio tá batendo, aqui tá batendo, aí ele já emenda desse lado, a gente respeitando, já aplica o mesmo lá no rodapé, tá vendo? Esse veio aqui tá no rodapé. Caraca, William, o rodapé que tá ali é um rodapé de marcenaria, isso daí vai estragar, vai molhar, vai danificar. Foi orientação nossa para o cliente. O que você está pensando que vai estragar, que vai danificar, eu também tenho consciência disso. Porém, a gente já passou essa informação para o cliente. Vai estragar se molhar, não pode molhar, cuidado, passa umidade do chão, eu não sei o que. O cliente falou, eu quero assim, eu me responsabilizo. Então, a gente como marcenaria, a gente informa para o cliente todas as funcionalidades da marcenaria, quais são os riscos, o que pode danificar, o que não pode. Então a gente criou uma estrutura lá embaixo, ele está com o pezinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá vendo? Ele não está encostado no chão, tem um pezinho ali onde a gente vai regular, então ele não fica totalmente encostado, mas essa outra parte aqui sim está encostada. Por quê? Porque eu preciso fazer um detalhe ali, eu vou passar de silicone aqui, vou passar lá para tentar dar uma vedada, mas se o cliente jogar água vai estragar, se começar a passar muita umidade, ele está fitado por baixo para não passar a umidade, a gente vai sim passar o silicone, só que tem os riscos e isso foi passado para o cliente. Isso é de responsabilidade dele. Então, esse armário aqui a gente fez dessa forma. Outra coisa, vocês podem ver, ó o veio acompanhando aqui, ó. Isso aqui a gente criou com o próprio MDF. A gente virou no 45 graus, aqui embaixo ele está virado. A fita aqui desce na vertical. Se eu for utilizar a fita aqui, a fita já vai ficar na horizontal, vai perder um pouco da ideia do veio que está todo riscado na vertical. Então, se eu coloco outra condição aqui, né, no caso a fita, ela vai possibilitar para mim horizontal e basicamente não vai ficar bonito. Então, assim, é um detalhe que vai fazer diferença, a gente entende isso e a gente executa dessa forma. Lá do outro lado, que é a parte da lavanderia, está um pouco desregulado aqui porque a gente está no chão, daí precisa regular isso e a gente vai deixar para regular na casa do cliente. Essa parte aqui que eu estou é a parte da máquina de lavar. Então, a máquina de lavar está aqui entre a cozinha e a parte da lavanderia, fazendo essa divisão. Nesse cenário aqui, a gente trabalhou com uma porta e colocamos um pezinho lá embaixo. Por que a gente não criou aquela estrutura ali? Porque aqui tem um ralo. O cliente vai estar aqui, ó, na lavanderia, usando alguma coisa, cai uma água aqui, ela joga para lá. Cai alguma água aqui, ela joga lá para baixo. E eu não conseguia colocar aquela parte lá atrás que a gente coloca um suspenso, para a gente apoiar ele em cima do suspenso e parafusar. Aqui vai ser muito ruim de trabalhar, porque tem bastante cano lá atrás, eu vou ter que fazer alguns recortes por causa da hidráulica, e isso vai possibilitar para mim um pouco de desconforto lá na hora de trabalhar, mas faz parte. Só que eu não consigo criar essa parte lá embaixo do suspenso para depois parafusar. O meu espaço é muito limitado e a gente preferiu colocar um pezinho. Tá vendo aqui desse lado que a gente já colocou um arremate bem maior, porque aqui passa uma tubulação também encostada na parede, para mim não cortar o armário, perder a estrutura dele. Eu criei um recurso um pouco maior, só que ele ainda está maior ainda, porque a ideia é ele ficar aqui com 50, porque eu vou planear lá ainda, conforme a necessidade. Esses frontais aqui em cima, eles estão todos indo maiores. Para quê? Para que eu possa planear também e corrigir lá na obra, como a necessidade da pedra, do nível do prumo, então a gente faz isso lá na obra. Então, a gente conseguiu mostrar um pouco dessa cozinha para vocês. Se já gostaram, deixa o like e diz aí o que vocês acharam e forte abraço.